Olá, crianças, tudo bem com vocês? Oi, criançada. Olá, tia Carol, tudo bem? Tudo, e você? Eu vou bem. E aí, será que eles estão prontos para aprender mais coisas da palavra de Deus? Ah, eu acho que sim, porque você tá pronto? Eu tô pronto. Eu também. E você aí na sua casa, tá pronto? Disse que sim. E você consegue lembrar do versículo que nós estamos lendo todos os dias aqui nas nossas aulas? Será que eles lembram, tia Carol? Eu acho que sim. Acho que já deu tempo pra memorizar, não é? Fica onde, tio Leandro? Em Jeremias, capítulo 29. E será que você lembra o versículo? E aí, será que eles sabem do versículo? Ah, claro, é o 11. Muito bem. Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11. Você pode ler junto com a gente aí na sua casa, tá bom? Diz assim, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de dar paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o versículo que nós estamos lendo todos os dias. E olha, será que você consegue falar para mim a primeira pergunta que nós aprendemos aqui nas nossas aulas? Será que eles lembram, tia Carol? Olha, eu não sei, mas eu vou pegar aqui o meu livrinho. Você já tem o seu livrinho? Se não tem, por favor, peça, solicite aí pelo link, pelo WhatsApp, que a PEC vai mandar direto pra você, tá bom? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? A primeira pergunta qual é, tio Leandro? A primeira pergunta, você pode acompanhar aí também. Deus sabe o que acontece e se importa comigo? E aí, será que eles lembram da resposta para essa pergunta? Ah, eu acho que sim. Lembra da história de Jefité? Ah, lembrei. Deus se importa sim, porque Ele nos ama. Quando a gente ama, quando Deus nos ama, né? Claro que a gente pode confiar nele. Muito bem. E a segunda pergunta, será que você consegue lembrar? Vamos lá. Por que tantas coisas ruins acontecem no mundo? Lembra dessa história? E essa eu lembro. Te lembro. Foi por causa do pecado. Ele entrou no mundo e trouxe coisas ruins. Ele quebrou a comunhão com Deus. Isso. E a terceira pergunta? Aí tá fácil, não é? A terceira pergunta, quem foi que ensinou para nós a resposta da terceira pergunta? Essa fui eu, por isso que eu sei. Então, vamos lá, Jacarol. Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Porque por meio do sofrimento de Jesus, eu e você podemos ter a alegria da salvação. Mas qual é a pergunta de hoje então, tio Leandro? A pergunta de hoje, ó, presta atenção, hein? Quem tá com o livrinho já pode ler também. Vamos lá, tia Carol? Vamos. Como posso passar por esse tempo horrível? Que será? Quem será que vai responder essa pergunta? O que será que vai acontecer? É você, tia Carol, quem vai responder? Não, é você, tio Leandro? Eu também não. Tá faltando uma pessoa. Ah, mas antes de chamar essa pessoa, que eu acho que você aí de casa está sentindo falta, nós temos que lembrar que se você está em casa com medo nesse período, lembra do nosso cântico. Vamos lá, tio Leandro? Vamos. Tio Leandro vai ajudar. E você aí de casa, eu tenho certeza que também já aprendeu. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. E o que é? Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro o que a Bíblia diz. E para lembrar o que a Bíblia diz, para responder a nossa perguntinha de hoje, tio Leandro, quem é que tá faltando aqui no nosso grupo? Tá faltando aqui a pessoa que vai falar para nós tudo isso. E aí, podemos chamá-la? Podemos, vamos. Estão curiosos para saber quem é? Eu tô muito curiosa. Quem vai contar a história de hoje é a tia Cássia. Pode vir, tia Cássia. Sou eu, galera! Por isso que eu não tava aqui no começo, né? Porque senão vocês vão ficar cansados de mim. Muito bem, então presta bastante atenção, viu? Ah, se você ainda não pegou o seu livrinho, solicite ele, hein? Porque a pergunta de hoje, ela é muito importante. E olha, quando eu estava pensando na pergunta de hoje, eu comecei a me fazer mais e mais perguntas. E comecei a pensar. Muitas vezes, quando a gente está no meio de uma situação difícil, às vezes a gente é pego de surpresa.
Não é verdade? E a gente olha para um lado e para o outro e pergunta, o que está acontecendo? Ou às vezes a gente está tão triste que a gente se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Geralmente, quando a gente faz estas perguntas, é porque coisas ruins estão acontecendo. Coisas que nos levam a ficar tristes, preocupados, ou até se sentir sem direção. E agora eu não sei o que eu estou fazendo. Mas olha, fique tranquilo, que a pergunta do nosso livrinho de hoje, você está com medo, vai responder, vai te ajudar a entender como você pode passar por este tempo terrível. E justamente quem vai nos ensinar a passar por este momento é Ele. É o próprio Senhor Jesus. A Bíblia nos conta que o Senhor Jesus já tinha ensinado a muitas pessoas. E Ele então chamou os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia, para que fossem até o lado dos gentios, o lado dos gesarenos ou gadarenos em outros textos próximos dessa passagem. E a Bíblia nos diz que como o Senhor Jesus havia ensinado o dia todo, como ele veio em forma humana, ele também se sentia cansado. Por isso, ele pegou, e eu acho fantástico, porque esse texto de Marcos 4 diz que ele pegou um travesseiro e ele foi se deitar. Ele foi descansar. Mas enquanto eles estavam atravessando, crianças, o mar da Galileia, algo diferente, extraordinário, fora do comum começou a acontecer. Como assim, tia Cássia? Bem, você precisa se lembrar que alguns dos discípulos que andavam com o Senhor Jesus, eles eram pescadores. Eles estavam acostumados a pescar à noite, quando tinha um vento forte, mas naquele dia era algo fora do comum, porque a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. E essa tempestade era diferente de todas as outras que os discípulos já tinham visto. Ela era terrível, porque a Bíblia nos diz que aquele vento fazia com que o barco balançasse de um lado para o outro, fazendo com que as ondas enormes entrassem dentro do barco, fazendo quase o barco virar. Você pode imaginar o desespero dos discípulos, até mesmo aqueles que já estavam acostumados a pescar no meio de tempestade. Realmente não era algo comum. Poxa vida, crianças, aquilo era um problema. Aquilo era um momento terrível na vida deles. Talvez você também esteja passando por um momento terrível na sua vida. Como é que eu vou passar por este momento, tia Cássia? Vou te dar uma dica preciosa. Se você já tem Jesus como seu Salvador, se Ele mora em seu coração, Deus, Ele te ajudará a atravessar os problemas com segurança. Como assim, tia Cássia, atravessar os problemas com segurança? É interessante que alguns textos na Bíblia nos ajudam a entender, mas vamos entender um pouquinho esse sentido de atravessar os problemas. Bem, significa que Deus te ajudará a atravessar os problemas, os momentos difíceis e chegar em segurança. É quando Ele estará junto com você, Ele enfrentará com você essas dificuldades e te guardará em todo o tempo. Talvez você esteja hoje aí na sua casa, passando por um momento muito triste, passando por um momento que você nunca sonhou que estivesse a passar na sua vida. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa que esteja acontecendo no seu lar. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa que esteja acontecendo entre os seus amigos. Mas a Bíblia nos ensina, em Salmo 23:4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fantástico, crianças. Mesmo que ele estivesse passando por um momento terrível,
ele não precisava ter medo, porque Deus estava com ele. Ah, que fantástico saber que se Deus está conosco, nós podemos passar por qualquer situação, até mesmo a mais difícil. E era justamente o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam passando por um momento que eles nunca imaginaram. E quando eles perceberam que Jesus, o Filho de Deus, estava ali deitado, descansando. Eu imagino que alguns discípulos olharam e não acreditaram. Como assim? Pensa comigo, criançada. Tia Cássia tem uma imaginação muito fértil. Aquele barco balançando, e não estava assim, num soninho gostoso. Era um vento violento e muito forte. Aquela água estava entrando no barco, fazendo com que o barco viesse a afundar. Era água que vinha de todos os lados. Eu imagino, crianças, que Jesus também estava molhado. E eu imagino que os discípulos, ao olharem Jesus tranquilo, dormindo, a reação que eles tiveram era muito justa. Porque a Bíblia nos conta que quando perceberam que Jesus estava dormindo, eles foram à presença de Jesus. E em Marcos 4:38, olha só o que eles disseram para Jesus. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que perecemos? Criançada, vamos fazer direito esse negócio. Você acha que no meio daquele desespero, eles estavam assim: Senhor, Jesus, o Senhor não se importa, a gente vai morrer. Criançada, era um momento terrível da vida deles. Eu imagino que eles pegaram Jesus assim, na roupa dele e chacoalharam Jesus. A Bíblia não conta como foi, tá? Mas a tia Cássia tem uma grande imaginação. Jesus! Jesus! O Senhor não se importa, Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não está vendo! Criançada, você acha que Deus não estava vendo? Que o Filho de Deus não estava vendo? Claro que ele estava. A Bíblia diz que imediatamente o Senhor Jesus, ele se levantou. Porque só ele poderia resolver aquela situação terrível. Que bom saber que se temos Jesus na nossa vida, é ele que vai nos socorrer no momento em que mais precisamos. Por isso, se você já convidou ele como seu Salvador, não tenha dúvidas. Deus te ajudará a atravessar os problemas com segurança. Ele enfrentará junto com você as dificuldades que você pode estar enfrentando até mesmo hoje. Talvez não seja hoje o dia. Talvez já passou. Mas você pode passar por outros problemas também. Ou você vai vir a passar. Mas você pode ter a certeza que ele estará junto com você em todos os momentos. E é fantástico, porque mesmo que você esteja na sua casa neste momento pensando no que esteja acontecendo no seu lar ou com seus amigos na escola, Deus faz uma promessa maravilhosa que está em Hebreus, capítulo 13, no versículo 5, no finalzinho, o versículo 6. Olha a promessa que ele faz para mim e para você. Diz assim: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. E no 6, no finalzinho, ele também vai dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que possa me fazer o homem. Eu não preciso ter medo, porque se Jesus está comigo, é ele que vai me ajudar a atravessar os problemas com segurança. E olha, se estiver passando este momento terrível agora, eu convido você a parar e pensar no que você pode fazer exatamente neste momento. Você deve se lembrar do versículo que você acabou de ouvir. E você pode pensar, dizer, falar com seus dedinhos, principalmente o versículo 5. Não deixarei, jamais abandonarei. Mas essa promessa é para qualquer um? Não, é para você que é filho de Deus. Por isso você pode acrescentar o seu nome. Eu vou acrescentar o meu para dar exemplo para você que está em casa. Não deixarei, jamais abandonarei a Cássia. Se você estiver atravessando esse momento difícil,
Deus vai estar com você e te ajudar a passar em segurança. Porque Ele não te deixará, jamais te abandonará. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você está guardado por Ele. Que bom saber que quando temos Ele em nossa vida, é Ele que nos socorre nos momentos mais difíceis. E para os discípulos aquele era um momento difícil. Aquele era um momento de desespero, porque era a vida deles. Eles não imaginavam o que Jesus podia fazer. Porque a Bíblia nos conta que o Senhor Jesus, Ele se levantou. E sendo filho de Deus, tendo todo o poder, eu imagino, né? Ele indo. E a Bíblia diz que ele repreendeu o vento. Ele chamou a atenção do vento. E ele aquietou. Ele aquieta-te, mar. E imediatamente, crianças, tudo parou. O vento parou, as ondas pararam. E eles ficaram ali admirados. Eles ficaram ali sem entender o que está acontecendo. Ah, mas Jesus, vendo a reação que eles tiveram naquele momento de desespero, que eles estavam atravessando, em vez de buscar o socorro, a ajuda nele logo e confiar que era ele que podia fazer, foram despertar perguntando: o Senhor não se importa? Nós vamos morrer? Olha o que Jesus disse a seus discípulos. Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Vocês não creram? Por que estavam com medo? Eu estou aqui. Eu sou o Filho de Deus. E aqueles homens, não restava outra coisa além de olhar um para o outro e dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Você e eu já sabemos. Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus, por amar tanto você e eu, Ele enviou o seu Filho Jesus com um único propósito: para que a criação amada por Deus pudesse ter o direito da salvação. Você sabe, você já ouviu, o tio Leandro já falou, a tia Carol já falou, que Deus, Ele te ama com um amor que não tem fim, um amor que não se acaba. É o que está escrito aqui em Jeremias, capítulo 31, no versículo 3, diz assim: com amor eterno eu te amei. Quer dizer que é um amor que não se acaba. Um amor que não tem fim. Este é o amor de Deus por mim e por você. A Bíblia diz que este Deus que te fez e Ele te conhece pelo nome, para que você não vivesse afastado dEle, devido ao pecado, porque a lição número 2 falava sobre isso, né? Porque coisas ruins acontecem. A Bíblia diz para que você não ficasse eternamente no castigo, a separação eterna de Deus. Foi o propósito de Jesus vir a este mundo. Jesus, você ouviu na lição de ontem, que de boa vontade, Ele deu a sua vida lá na cruz, para que através do seu sofrimento, através da sua morte, você pudesse ter a alegria da salvação. Esse era o plano de Deus. Este era o Filho de Deus. Porque esse Jesus que nós estamos contando para você, Ele tendo todo o poder, Ele veio a morrer, mas Ele venceu a morte. Ele está vivo, Ele está no céu e Ele promete que vai voltar para buscar eu e você. Que promessa maravilhosa! Este é Jesus. Ah, crianças, que bom saber que Jesus é Ele que está comigo quando eu confio nele. É Ele que me ajuda a atravessar os meus problemas em segurança. Por isso, se você já tem a Jesus como seu Salvador, lembre-se que Ele vai te ajudar a atravessar este momento da sua vida que talvez esteja te deixando triste, preocupado. Lembra das perguntas da introdução? Triste, preocupado, sem direção? Ele vai te ajudar a atravessar em segurança. Talvez esse problema que você esteja enfrentando na sua casa ou com os seus amigos esteja fazendo com que você se sinta assim. Mas se você estiver se sentindo assim neste momento, sem saber o que fazer, para onde eu vou, por que está acontecendo comigo? Lembre-se, pare
pare e pense neste momento, principalmente no versículo 5, né? Nós lemos Hebreus 13, 5 e 6. Por motivo algum te deixarei, nunca jamais te desampararei, porque o Senhor é o meu ajudador. Eu não temerei o que possa me fazer o homem. Se durante essa semana você estiver passando por isso, você vai se lembrar deste versículo e vai colocar o seu nome, no seu polegar. E todas as vezes que você estiver pensando, como eu posso passar por esse momento terrível, esse momento tão difícil da minha vida, você vai lembrar que o momento é difícil, mas Ele não te deixará, jamais abandonará a Cássia. Ou seja, você coloca o seu nome, é você. Será que você pode fazer isso no momento que você estiver passando por dificuldades? Mas sabe, ao mesmo tempo é bom saber que Deus, Ele não me deixa, Ele não me abandona. E essa promessa é para todos os seus filhos, mas você talvez ainda não tenha se tornado filho de Deus. Talvez esse momento para você seja um momento de você pensar: como eu posso passar por esse momento se eu não tenho a Cristo em minha vida? Primeiro, você precisa reconhecer que você precisa de Deus, porque você está afastado de Deus devido ao pecado. Lembra da lição número 2? Consequência do pecado, as coisas ruins, e por causa disso estamos afastados? Você também precisa acreditar. Acreditar que Jesus... Lembra da lição de ontem? Que Jesus, Ele deu a sua vida lá na cruz para que você pudesse ser salvo. Ter a alegria da salvação, que não é baseado no momento, tá tudo bem comigo. Não, esta alegria está em Deus para enfrentar os momentos difíceis. Você precisa crer em Jesus para isso. E você precisa invocar o nome dele. Como é que eu sei disso, tia Cássia? Porque a Bíblia nos ensina. E onde é que está escrito isso? Em Romanos, capítulo 10, no versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sem distinção, menino, menina, velho, criança, invocar, chamar, pedir a ajuda dele. O nome do Senhor, o Senhor Jesus, será salvo, será livre, liberto da condenação eterna, da morte eterna, de estar afastado de Deus para sempre. E se você nunca fez isso, você pode fazer isso agora, galera. Tia Cássia, como é que eu faço isso? Você não faz para mim, você não faz isso para o seu pai, você não vai fazer isso para sua mãe. Você pode, nesse momento, parar tudo o que você está fazendo e falar com Deus. Dizer para Ele: Deus, eu quero ser salvo. Eu quero receber o seu perdão. Porque eu aprendi que quando o Senhor faz parte da minha vida, é o Senhor que me ajuda a atravessar os problemas com segurança, a enfrentar os momentos difíceis. Porque o Senhor está comigo o tempo todo. Fala a verdade, não é bom descobrir? Não é bom descobrir mais um segredo que a Bíblia nos ensina? Tia Cássia, que segredo legal. Que pergunta hoje, né, crianças? Como eu posso passar por esse tempo terrível? Como é bom saber que Jesus, o Filho de Deus que tem todo o poder, é Ele que me ajuda a atravessar. Ele me ajuda a atravessar. Por isso que o nosso cântico tem tudo a ver com isso. É verdade. Vamos cantar? Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Lembra da tempestade? Ó. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Mas eu só vou lembrar do que a Bíblia diz se eu ler a palavra de Deus. Porque sim. nela tem a resposta para todas as nossas perguntas. Você ainda está sentindo medo? Peraí, amanhã nós temos a última pergunta que vai te ajudar a você deixar esse medo. Não é verdade? É fantástico, não é? Você pode dar um spoiler hoje? Contar? Não? Só amanhã? Só amanhã, tem que voltar, viu, galera? Então, galera, volta amanhã, porque amanhã é o nosso último dia. Aguardamos vocês. Tchau.